Pode começar, João, então. Certíssimo. Obrigado, Helena. Boa tarde a todos, boa tarde ao auditório que está presente no webinar. Boa tarde ao Sr. Professor Miguel Popo Correia. Em nome da Câmara de Comércio Luso-Inglesa e da Câmara de Comércio Luso-Alemã, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos. Trata-se da segunda edição do webinar, subordinado a este tema, os desafios de cibersegurança em tempos de trabalho remoto. Na verdade, este é um tema relativamente ao qual todos devemos estar alerta, numa altura destas em que a grande maioria do tecido empresarial português desenvolve a sua atuação através de meios digitais, ou pelo menos uma parte muito significativa deles, e naturalmente onde a segurança passa a ter um papel fundamental. Ao longo das últimas semanas todos temos assistido a notícias veiculadas nas mais diversas plataformas, não apenas na televisão, mas onde a segurança das plataformas digitais está neste momento sob a égide de enfim, é neste momento um tema muito apetecível por parte de todo o tecido de hacking e portanto é de facto muito apetecível e os ataques têm-se sucedido quase a um ritmo diário. Inclusive sobre a plataforma pela qual temos estado a fazer alguns webinars, geralmente no Zoom, onde algumas questões de segurança se têm vindo a colocar. Por esse motivo, tivemos a honra de convidar o professor Miguel Popo Correia, que foi também meu professor na área da cibersegurança no Instituto Superior Técnico, cujo conhecimento nestas matérias é de facto ímpar, e onde além de professor associado com a agregação no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é também investigador sénior do INESC-IV e é membro da direção da Associação .pt. É um dos fundadores da Blockbird Ventures, e tem estado, nos últimos tempos, envolvido em imensos projetos de investigação, tanto ao nível da privacidade como da cibersegurança. Como frisava a Helena há um pedacinho atrás, portanto, para que o debate pudesse correr com alguma fluidez e depois, no fundo, também pudesse haver aqui alguma interação. A sugestão que deixávamos era que as questões que fossem querendo colocar ao seu professor fossem colocando no bate-papo, em função das questões que fossem colocadas. Afinal, a Helena depois faria a amassada de fazer aqui uma seriação daquelas que forem tendo maior repercussão e o Sr. Professor nessa altura responderia, está bem? Sem mais, e para que pudéssemos ter e usufruir deste webinar, passaria então a palavra ao Sr. Professor Miguel Popo Correia e desejo a todos uma ótima sessão de trabalho. Até já. Bom, então, boa tarde a todos. Não sei se já estão a ver o meu ecrã. Penso que sim. E começo por agradecer mais uma vez ao British Portuguese Chamber of Commerce por este convite para aqui estar a falar deste tema tão interessante e tão atual. Pedi só a confirmação, estão a ver o meu ecrã, não é? Portanto, os slides partilhados. Sim, correto, está partilhado. Muito bem. Muito bem, pronto, o tema é aquele que já falámos, não é? Todos os desafios da segurança, da cibersegurança em termos de trabalho remoto. Então, um esclarecimento que eu, na primeira edição do seminário, dei no fim, mas se calhar posso dar agora. Então, eu pensei muito este seminário, tendo em vista pessoas que estão a trabalhar em casa e que têm preocupação com o tema, e não tanto como sugestões para empresas que queiram abordar o tema, não é? Isso é uma faceta completamente diferente, mais para técnicos, ok, que não é aqui a do seminário, né? Estou a pensar em pessoas individuais, estão em casa e querem tomar cuidado com os problemas da cibersegurança do trabalho remoto. Portanto, a motivação é desnecessária, né? Mas de qualquer maneira, portanto, todos sabemos, né, de alguns destes números, né? Em Portugal há uma estimativa de cerca de um quarto das pessoas que estão neste momento em teletrabalho, não sei se isto é conservador ou se é exagerada, mas claramente muita gente está em casa a trabalhar, alguns estão a trabalhar por necessidade, etc. Portanto, um estudo da Gartner, também recente, diz que 88% das organizações, penso nos Estados Unidos, encorajaram ou de facto disseram aos funcionários para ficarem a trabalhar em casa, né? A motivação não é necessária. Mas continuando um bocadinho na mesma linha da motivação, estas plataformas como o Zoom, estas plataformas de videoconferência, teleconferência, de chat por vídeo, ou de como quisermos chamar, aumentaram muito o seu uso nos últimos tempos. Portanto, o número de utilizadores do Zoom, portanto, aí um gráficozinho, são as barras da esquerda, portanto, cresceu imenso,
de poucos milhares, até uma estimativa agora de mais de 200 milhões, aliás aqui ainda está 20 e tal milhões, mas penso que a estimativa atual é que haja 200 milhões de utilizadores do Zoom, as do Skype também cresceram imenso. Portanto, o House Party não é bem é uma plataforma de videoconferência, sim, mas não é para fins profissionais, é para fins de diversão. Portanto, não nos interessa assim tanto. Portanto, e este número, bom, infelizmente isso não sai do anterior, né? Portanto, o Zoom portanto, tem uma estimativa de 200 milhões de utilizadores hoje em dia, né? E depois há um fato bem conhecido, e portanto a empresa Zoom cresceu muito de valor, o mercado da videoconferência aumentou muito de valor, hoje em dia é extremamente valioso, né? Algumas pessoas usavam, hoje em dia muitíssimos nós usamos e com mais frequência, ainda várias vezes ao dia, e portanto os ciberatacantes, ou os hackers, ou os piratas informáticos, andam atrás do dinheiro, né? É uma grande evolução que se deu nas últimas décadas da pirataria informática ser quase por desporto, quase para ter fama de ser hacker. Hoje em dia não, é feito com o fim de ganhar dinheiro, portanto roubar dinheiro, portanto existem máfias de cibercrime dedicadas a isto profissionalmente e portanto para onde está o dinheiro é para onde eles vão, portanto o Zoom hoje em dia vale dinheiro. Portanto, cibertrabalho remoto, portanto o que é cibertrabalho remoto? Portanto, de certo modo já fui dando uma ideia sobre isso, né? Portanto, por um lado temos o cibertrabalho remoto é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia o tempo todo, penso eu, pelo menos no meu caso, e penso que será na maior parte de nós, portanto, o que nós fazemos o dia todo, reuniões e mais reuniões, e que hoje em dia agora com o trabalho remoto, passaram a ser feitas remotamente, usando estas plataformas como o Zoom, as plataformas da Microsoft, tenho aqui do lado esquerdo, portanto, Microsoft Teams e o Skype, hoje em dia é da Microsoft, isso não era. As plataformas da Google, que não são assim tão usadas, o Google Hangouts é antigo, portanto o Meet, que é a versão um bocadinho mais profissional, o Webex da Cisco e outras menos conhecidas, como a uma da Amazon, o GoToMeeting, o Slack, etc. Portanto, aqui há muitas outras. Portanto, são plataformas diferentes, de empresas diferentes. Não é? Portanto, aqui é curioso que 2 ou 3 das maiores empresas do mundo estão aqui representadas. Não é? A Microsoft, a Google e a Amazon são hoje em dia 3 das maiores empresas do mundo. Não é? Maiores que muitas petrolíferas, etc. Não é? Portanto, a Zoom não. Portanto, é uma iniciante, derivou, portanto, tem cerca de 9 anos, não é? Veio de uma empresa, também mais pequena do que as outras, mas que é muito importante, que é a Cisco, mas é aqui o novato no mercado. Mas de facto conseguiu ganhar uma grande fatia do mercado, possivelmente por ser fácil de usar, possivelmente por ter um modelo de negócio certo, que é oferecer de graça um serviço básico, mas não é assim tão básico, um serviço que se pode usar já para muitos fins, né? Reuniões gratuitas durante 40 minutos, para muitos utilizadores, e depois começando a cobrar para quem quer usar mais. De facto, ganharam uma grande fatia do mercado e também ganharam atenção. Não é? Portanto, como vimos uns slides atrás, não é? Portanto, os criminosos também vão atrás do dinheiro, a Zoom vale dinheiro e, portanto, foram atrás da Zoom. E mesmo do ponto de vista da segurança, começaram a escrutinar muito bem o software daquela empresa, da Zoom. Não é que as outras empresas não tenham sofrido com isso. Não é? Por exemplo, a Microsoft foi altamente escrutinada e quase destruída pelos ciberatacantes no passado, só que o passado já foi há muito tempo. Foi por volta do ano 2000, 2002, a Microsoft quase parou a produção de software só para tratar da segurança, só que já foi há muito tempo, as pessoas já se esqueceram. Né? Portanto, o Zoom está a sofrer esse fenómeno hoje em dia. Depois, outra coisa que usamos em trabalho remoto são as aplicações na nuvem. Né? De certo modo, eram aplicações que já usamos há muito tempo. Né? Por exemplo, as aplicações de produtividade, editor de texto, folhas de cálculo, etc., mas que foram sendo movidas para a nuvem. Né? Então, a Microsoft, que era o grande monopolista da área e que tinha estas ferramentas para correr num computador pessoal, ou num computador, numa estação de trabalho, etc., moveu isto para a nuvem, para o Office 365. A Google lançou os seus serviços já na nuvem. E depois há muitos outros. Né? A Dropbox, que permite armazenar ficheiros na nuvem, etc. Muitos outros. De certo modo, isto não é novo. Não é? Isto já usávamos antes. E as ferramentas de videoconferência também, mas em menor, é um ritmo completamente diferente do que se usa hoje em dia, em que todas as reuniões, basicamente, são por videoconferência. Bom, mas o nosso tema é a cibersegurança. Portanto, e antes de falar de cibersegurança, é preciso perceber o que é. Não é?
E, de facto, intuitivamente as pessoas percebem o que é a cibersegurança, não é? Percebem, por exemplo, o que é a segurança quando alguma coisa corre mal, não é? Houve uma fraude, houve um roubo, houve uma grande empresa portuguesa que há uns dias sofreu um mega ataque, etc. Portanto, as pessoas percebem quando é que alguma coisa corre mal, mas vamos ter que ser mais específicos do que isso. E porquê o problema da cibersegurança? O problema da cibersegurança vem de nós usarmos hoje em dia a internet. Problemas de cibersegurança não são exclusivos da internet, mas são clássicos. Portanto, hoje em dia, os problemas têm muito a ver com interconexão, e a interconexão é feita através da internet. Portanto, o uso da internet expõe-nos a ameaças, que são de 3 tipos. Por um lado, expõe a nossa informação e a informação das nossas empresas, os segredos comerciais, os relatórios, os PowerPoints, as folhas de cálculo, etc, etc, etc. Expõe os sistemas. Durante muitos anos, quando a cibersegurança surgiu, a ênfase surgiu nos meios militares americanos, nos anos 60, que a ênfase era toda na informação, que eles não queriam que a informação secreta fosse passada a quem não devia. E durante muitos anos falou-se de segurança da informação, e ainda se fala, mas de facto hoje em dia percebe-se que os sistemas informáticos não são tão importantes como a informação, mas são muito, muito importantes. Uma empresa não é só importante a sua informação, mas os próprios sistemas informáticos têm relevância, não é? E basta pensar neste sistema informático que estamos a usar hoje, que é o Zoom. Não é? Se o Zoom desaparecesse, era uma calamidade. Não é? É uma calamidade para a economia mundial, não é? Nem era só para nós. Portanto, os sistemas informáticos têm muito valor. E, por outro lado, a privacidade ou a informação pessoal. Não é? Portanto, o nosso número de telefone, a nossa morada, a informação sobre o número de filhos, o número de cartão de crédito, etc, etc, etc. Portanto, temos estes 3 alvos, digamos assim, e a internet expõe a ameaças estes 3 alvos. Ou estes 3 valores. Depois, o que é cibersegurança? Portanto, é preciso pensar, uma forma de pensar nela é em termos de atributos de cibersegurança, coisas que nós queremos ter. E nós queremos ter 3 coisas fundamentais, geralmente designadas pela sigla CIA, portanto é uma graça, né, nos ajuda a decorar, que é, em primeiro lugar, queremos a confidencialidade. Tem que ver com a revelação dos dados, depois a integridade e depois a disponibilidade, que não começa por A, não é? Mas o termo em inglês é availability e esse sim começa por A. Então, são as 3 propriedades de segurança fundamentais, eu vou falar sobre cada uma delas nos próximos slides. Depois a integridade. Depois há outras subpropriedades, há 2 propriedades relevantes da integridade que eu vou falar aqui hoje. Uma é a autenticidade e outra é a não repudiação. Mas falo sobre isto nos próximos slides. Portanto, quando se fala de cibersegurança, o meu sistema é seguro, os meus dados estão seguros, etc. A pessoa tem que raciocinar em termos dessas propriedades, mas seguros em relação a quê? É que ninguém os pode ler, ninguém os pode modificar, ninguém pode bloquear o seu acesso. Portanto, essas são as 3 propriedades fundamentais. Tem que ver com ler, com modificar e com permitir estarem usáveis quando eu preciso deles. De confidencialidade, portanto, este atributo, ou esta propriedade da confidencialidade, é a ausência de acesso à informação ou dados por parte de terceiros não autorizados. A informação que está no meu computador, por exemplo, as aulas que eu dou aos meus alunos, está confidencial se não for possível a ninguém entrar no meu computador, ou a algum sítio onde eu copie, e consiga lê-la. Não é? Portanto, os alvos são informação ou dados privados. Não é? Na verdade, muitas vezes os dados privados também são informação. Não é? O número de telefone, o número de filhos, datas de nascimento, fotografias, etc. Tudo isso é informação privada, mas também é informação. Portanto, um exemplo aqui do domínio do trabalho remoto, portanto, eu fui buscar aqui um exemplo para cada um dos casos, é uma notícia relacionada com isto, dia 1 de abril, que é uma vulnerabilidade, uma flaw, uma falha do Zoom, que estamos a usar, dia 0, que depois vou explicar mais a frente o que é que quer dizer, é que poderia dar acesso aos atacantes ao microfone e à câmara do computador portátil, que provavelmente é o que todos estamos a usar. Ou o telemóvel seria igual. Portanto, em concreto, aparecia até na versão que eu estou a usar, que é a versão para macOS, né? Para Mac. Portanto, isto permitia aceder ao microfone e à câmara, permite aceder ao atacante, ou permitiria ao atacante, já está resolvido, aceder à informação ou a aspectos da privacidade da pessoa
sem o seu consentimento. Portanto, havia terceiros que podiam aceder a este tipo de coisas. Podem ver aquilo que eu tenho no meu escritório de hoje em dia, que é a minha sala de estar, de estar e de jantar, ou escutar conversas em casa, tanto ou escutar reuniões de trabalho, etc. Portanto, isto não é uma quebra de confidencialidade, mas é algo que permitiria quebrar a confidencialidade. Pois a integridade é a ausência de modificação, portanto, já não é de leitura, de acesso, mas é de modificação, bom, também é acesso, não é? Precisa aceder para modificar, de informação e sistemas por parte de terceiros não autorizados. É mais ou menos uma vez algo que é feito por terceiros, mas em vez de ser observado, passa a ser modificado. Portanto, os alvos de ataques contra a integridade, por um lado, são a informação, portanto, alguém chega aos meus fecheiros e modifica, e os próprios sistemas informáticos. Portanto, e tenho aqui um exemplo, modificação da informação, embora informação e comunicação, ou de algo que tem a ver com a informação, que é algo que tem-se falado muito nos últimos tempos, que é o fenómeno do Zoom bombing, okay? Portanto, que aconteceu até com alguns casos de aulas em Portugal. Portanto, consiste em pessoas que entram em reuniões, ou em aulas, ou em webinars, ou o que for, que estão a ser realizados por Zoom e depois sabotam essa atividade de alguma maneira. Okay? Por exemplo, partilhando eles próprios o ecrã, em vez de ser o apresentador ou o professor que está a apresentar o ecrã, portanto, a pessoa que estiver a fazer a apresentação, ou escrevendo coisas no chat, ou no bate-papo, ou falando em cima da outra pessoa que está a falar, etc. Apareceu um caso aqui nas notícias portuguesas, de um rapazito que se dedicou a fazer isso, eu achava que era um sujeito muito esperto, porque enganou uns miúdos para lhe darem acesso, mas é um caso de modificação, de comprometimento de algo que de outra maneira estaria a funcionar bem. Depois há dois atributos derivados da integridade. Por um lado é a autenticidade, que é a ausência de modificação do conteúdo ou da origem de alguma coisa, por exemplo, de um ficheiro. Okay? Temos um ficheiro, pode ser, por exemplo, um documento, e um documento autêntico é aquele documento que foi produzido pelo seu autor e que não foi modificado. Então, a autenticidade tem que ver com isso. E depois a não repudiação é a ausência de negação da autoria, ou a possibilidade da ausência de negação da autoria. Aliás, ao contrário, a ausência da possibilidade de negação da autoria. Ou seja, tem que ver com não ser possível a alguém dizer eu não fiz isto, quando foi ele que fez. Por exemplo, este documento que está aqui, e que tem aqui em baixo o meu nome, não fui eu que o fiz realmente. Se é algo que é garantido, por exemplo, usando as assinaturas digitais, em Portugal, assinadas com o cartão de cidadão, ou os advogados também usam isto exaustivamente para submeter peças processuais, etc. Portanto, a não repudiação tem que ver com não poder negar. Não fui eu. Portanto, um caso muito interessante e que não é muito recente, ok, esta notícia tem um par de anos, penso eu. Portanto, não é aqui desta onda de notícias relacionadas com o Zoom, com o Covid, etc. Mas é recente. É um ataque chamado CEO Fraud, ou fraude do CIO, ou fraude do Conselho de Administração, ou fraude do administrador, ou Business Email Compromise. Okay? No fundo é uma forma de fraude na qual executivos de topo da organização, por exemplo, membros do Conselho de Administração, são personificados, ou seja, enviam-se e-mails em nome deles, dando ordens aos funcionários, ordens geralmente urgentes, e fazem qualquer coisa indesejável. Pode ser, por exemplo, revelar informação confidencial, ou fazer algum tipo de ação, muitas vezes transferir dinheiro, transferir grandes somas de dinheiro, e não foi aquela pessoa que disse isso. Portanto, o típico é, olha, eu sou administrador, tenho aqui uma coisa muito urgente e muito confidencial, blá, 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 eu preciso fazer rapidamente e sem dizer a ninguém, faça aqui esta transferência de dinheiro para esta conta. Okay? É muito importante o nosso negócio, a nossa vida, etc., dependem disto. Geralmente, é claro que uma pessoa receber uma mensagem destas mal escrita não cai na esparrela, não é? Mas se a mensagem estiver bem escrita, por exemplo, o criminoso mostrar conhecimento daquela pessoa, do modo de funcionamento da empresa, usar o nome correto do administrador,
puser algum tipo de informação que sugerir que de fato foi aquela pessoa que escreveu. Há muita gente que cai neste tipo de coisas e há fraudes imensas que têm sido feitas desta forma. Mas isto também nos leva a ter uma consequência, é que não se pode acreditar em tudo que vem em mensagens de correio eletrónico, que em geral são relativamente fáceis de falsificar. É relativamente fácil de falsificar, dizer eu sou o Presidente da República, faça isto, ou eu sou o Presidente do Conselho de Administração, ou eu sou qualquer outra pessoa assim. Depois a disponibilidade é a prontidão para fornecer o serviço ou informação. Portanto, falo de informação, de ataques contra a disponibilidade, são informação, mas sobretudo o sistema. Quer dizer, quando eu quero usar o sistema, ou quando nós queremos usar o sistema, ele está lá e pronto a funcionar. Portanto, um exemplo recente aqui desta vaga de Covid é um malware chamado coronavírus. Okay? O que é um malware? Há muitos anos as pessoas deviam dizer vírus e coisas assim. Portanto, os informáticos mais ou menos aborreceram-se com esse nome, porque depois a certa altura havia muitos nomes semelhantes. Vírus, verme, cavalo de Troia, etc. Okay? Portanto, e eram muitos, então começou-se a designar apenas por malware, que significa software malicioso. Okay? Programas, coisas que te servem e são mal intencionados. E este é um wiper. Portanto, o que ele faz é wipe, okay? Apaga. Okay? Portanto, quando entra no computador da pessoa, o que ele faz é apaga tudo. Okay? Portanto, e este basicamente era um malware, um software malicioso, que apagava tudo e que vinha disfarçado de coronavírus. Okay? Portanto, a pessoa instalava aquilo, ou via aquilo de uma maneira entrava no computador e a partir daí apagava tudo que está no computador. Negando, portanto, acabando, portanto, com a prontidão para fornecer um serviço ou informação, que é o que o nosso computador fornece. A pessoa quer usar o computador e acaba dentro do computador, desapareceu, já não dá para utilizar. Okay? Portanto, CIA, portanto, confidencialidade, ninguém pode ler os meus dados, integridade, ninguém pode modificar os meus dados aos meus sistemas, disponibilidade, quando eu quero usar, eles estão lá. Mudando um bocadinho de tema e falando um bocadinho de risco. Portanto, a pessoa pode pensar, eu quero que os meus sistemas, que o meu computador, que a minha empresa, etc., sejam seguros em relação a ataques que venham da internet. Mas, de facto, esse objetivo não é execuível. Okay? Não se pode garantir 100% da cibersegurança. Da mesma maneira que não se pode garantir 100% nenhum outro tipo de segurança. A segurança nas cidades é de 100%? Bom, certamente que não. A segurança em minha casa é 100%? Bom, certamente que não. Portanto, o que as pessoas fazem é reduzir o risco a um nível aceitável. Mesmo nas nossas vidas, não é? Por exemplo, a nossa segurança, agora nestes dias, em relação ao coronavírus, ao Covid-19, nós fazemos uma gestão de risco. Não é? Nós não, suponho eu, que nenhum dos que aqui está fechou-se completamente em casa, vedou muito bem as janelas, as portas, etc. Nada entra, nada sai. E assim estamos 100% seguros do coronavírus. Não é? Ou melhor, passados 15 dias de entrar neste tipo de hibernação em que fechou tudo e mais alguma coisa, já não entra mais coronavírus, portanto não há ninguém infectado, pronto, atingimos 100% de segurança. As pessoas não fazem isso, não é? As pessoas fazem uma gestão de risco. Saem, mas tomam determinados cuidados, eventualmente vão de máscara, ou não vão de máscara, não vão para sítios onde estão pessoas, se aparece alguém, se chama o elevador e aparece alguém no elevador, deixam passar. Quando chegam à casa de volta, tiram os sapatos, lavam muito bem as mãos, etc. As pessoas fazem uma gestão de risco. Não é? Portanto, bem, aquelas coisas que eu sei por onde os vírus podem vir, vou tentar evitar. Agarra-se às mãos, então vou lavar as mãos, pode entrar pela boca, então vou tapar a boca, e assim por diante. Portanto, e na cibersegurança é a mesma coisa. Portanto, é isto que é execuível. Não é? O que é execuível é gerir o risco e não garantir 100% da segurança total. É uma piada de informáticos. Né? Nós dizemos um computador 100% seguro é aquele que está desligado da internet, desligado da tomada e completamente desligado, posto dentro de um cofre, trancado o cofre, está 100% seguro. Também não serve para nada, não se pode usar para fazer coisa nenhuma. Portanto, não é assim muito útil. Portanto, o que temos é, sim senhora, ligamos à internet, mas tomamos cuidado. Bom, o giro risco, portanto, há esta figurinha que anda pela internet, portanto, aqui é uma versão já pessoal. Portanto, o risco tem que ver com a probabilidade de alguma coisa má acontecer e o custo de alguma coisa má acontecer. Ou o impacto, também se chama o impacto. Portanto, e a pessoa intuitivamente percebe isto, não é? Se aqui a probabilidade do sujeito cair na poça d'água é pequena,
E se cair também não acontece nada de especial, então o risco é baixo. Se pelo contrário a probabilidade de cair até cresce muito, mas o problema de cair dentro da poça d'água é pequeno, ok, então o risco também é limitado. Não tão baixo como aqui, mas é limitado. Se a probabilidade de cair é muito baixa, mas o custo de cair é muito alto, estão aqui uns picos, o sujeito espeta-se e morre, então o risco também é razoável. Portanto, o risco que nós queremos evitar é este, em que a probabilidade de ele cair aqui dentro é enorme e o custo de cair aqui dentro é enorme, não é? Morre. Portanto, temos estes dois fatores, a probabilidade e o impacto. Ou, dividindo a probabilidade, temos de dividir a probabilidade em dois e ter esta espécie de fórmula em que o risco é dado pelo nível de ameaça, multiplicado pelo nível de vulnerabilidade, multiplicado pelo impacto. Ou seja, a probabilidade tem a ver com duas coisas. Com a ameaça, quem é que está a tentar fazer-nos mal, e a nossa vulnerabilidade. Estamos mais ou menos vulneráveis. Mas, mais uma vez, tenho aqui um slide para cada um. Portanto, o nível de ameaça. Portanto, o que temos de pensar aqui no caso concreto do trabalho remoto é qual é o nível de ameaça a que estou exposto, tendo em conta o meu trabalho. E o meu trabalho é diferente do vosso. Portanto, cada pessoa tem o seu trabalho. Portanto, há trabalhos que estão expostos a mais ameaça e há outros que estão expostos a uma ameaça menor. Toda a gente está exposta a uma ameaça aleatória. Há coisas na internet que acontecem más, simplesmente porque há uns malucos aí a tentar atacar tudo e mais alguma coisa, há uns vírus ou malware à solta, etc. Portanto, há assim um nível de ameaça que é aleatória e essa todos estamos sujeitos. Mas depois há ameaças que são específicas. Por exemplo, eu acho que o meu nível, posso estar enganado, o meu nível de ameaça ao meu trabalho é relativamente reduzido. Sim, havia alguns alunos, se calhar, se tentarem roubar o meu teste, os testes que eu estou a preparar para lhes dar no fim do semestre. Sim, isso é um risco, se calhar, razoável. Mas também, se calhar, também não estou assim muito preocupado com isso. Né? O impacto, se calhar, se eles aprenderem a roubar o meu teste, também numa escala de cibersegurança até já há alguma coisa positiva. E eu sei que estou relativamente seguro e que o meu nível de vulnerabilidade compensa isto, não há esse problema. Mas não há ninguém altamente motivado. Claro, vocês sabem, mas a Coreia do Norte sabe-se que tem um dos maiores ciberexércitos do mundo e que pagam a hackers e que tem pelotões e pelotões de hackers e que fazem 30 por uma linha. É uma ameaça gigante. Eu tenho quase certeza absoluta que a Coreia do Norte não está minimamente interessada em mim. Portanto, não é o nível de ameaça uma ameaça a que eu estou exposto. Outras pessoas podem ser diferentes. Portanto, eu trabalho numa grande empresa financeira, eu trabalho num banco muito importante, eu trabalho, se calhar todos os bancos são muito importantes, mas eu trabalho num banco normal, trabalho numa empresa da área elétrica que movimenta muito dinheiro, a faturação são bilhões. Então o nível de ameaça é maior, de certeza. Portanto, isto tem que ver com quão motivado pode estar alguém a interferir com o meu trabalho e agora com o meu trabalho que é remoto. E o poder de ataque que tenho. Não é? Portanto, o impacto, e agora saltei a vulnerabilidade, vamos deixar para depois, o impacto é uma espécie de custo. Não é? Portanto, e podemos relacionar em termos do impacto, o custo pode ser monetário ou pode ser, por exemplo, em vidas de pessoas. Não é? Ou no ambiente, etc. Portanto, qual é o impacto da quebra de um determinado atributo? Portanto, aqui em relação ao teletrabalho, podemos pensar também atributo por atributo. Por exemplo, em relação à confidencialidade. Será que eu trabalho com propriedade intelectual altamente valiosa? Ou com segredos comerciais? Ou com segredos nacionais? Né? Sou membro do governo? Ou tenho funções altas no governo do país? Ou dados financeiros? Bom, se eu trabalho com alguma destas coisas, portanto, o impacto em termos de confidencialidade de um ataque pode ser muito elevado. Em relação à integridade, autenticidade e não repudiação, envio ou recebo e-mails com ordens críticas, por exemplo, a mover-me dinheiro, como no caso da CEO Fraud, ou posso mandar ligar ou desligar algum tipo de coisas que sejam importantes. Ou o que pode acontecer se alguém deu-me uma ordem e depois negar que a tenha dado. Isso pode ter impacto, por exemplo, na minha carreira, ou ser despedido, ou uma coisa assim do estilo. Ou a disponibilidade. Por exemplo, tenho alternativa se o meu PC deixar de funcionar, okay? Se calhar estamos todos em casa, aqui a usar o nosso laptop, e se alguém entrar aqui ou lançar um wiper contra o nosso computador, o que acontece? Ou posso perder o acesso à internet? Tenho que pensar sobre estas coisas. Né? Portanto, não há aqui
pananceias, isso depende do trabalho de cada um, né? Tem que pensar qual é o impacto na confidencialidade, na integridade, na disponibilidade. Se o meu PC deixasse de funcionar, eu penso nisto de vez em quando, né? Eu trabalho em segurança, eu penso, ok, eu tenho cópias de segurança neste momento, estão prontas, o que eu preciso fundamentalmente para super urgente são os slides para mostrar aos meus alunos, e isso tenho cópias noutros sítios, okay? Não tenho o impacto de um problema sério como o computador, não é muito grande. Era uma chatice, mas não era, mas fora isso, não era muito grande. E depois o nível de vulnerabilidade. Qual é o nível de vulnerabilidade que estamos expostos? Portanto, isto de facto depende, não é? Por exemplo, estou a usar o Zoom. Qual é o nível de vulnerabilidade que estou exposto por usar o Zoom? Isso é algo que eu vou tentar responder mais à frente, na qualidade. Okay? Mas não uso o Zoom e uso o Skype. Ou não uso o Skype e uso o Teams. Ou não, outra coisa qualquer. Talvez até mais do que isso, é apenas um dos muitos softwares que nós usamos. Depende do computador. Não é? O que é o meu computador? Qual é o software que eu tenho instalado? Será que ele está infectado? E depois do próprio utilizador. Né? O utilizador tem cuidado com aquilo que faz na internet. Portanto, isto a vulnerabilidade é importante porque é onde podemos atuar. Né? Atuar do lado da ameaça é muito difícil. É raro ser possível. Atuar no nível do impacto também não é possível. Né? O meu trabalho é o que é. Né? Não posso, agora vou arranjar um trabalho mais simples para o impacto ser menor. Portanto, podemos limitar ao nível da vulnerabilidade. Se estamos num nível de vulnerabilidade, podemos reduzir, podemos proteger o nosso computador. Portanto, aqui uma introdução às vulnerabilidades, para percebermos um bocadinho melhor o que é isto da vulnerabilidade no computador. Então, um dos aspectos da vulnerabilidade fundamental implicou o controle de acesso. Ou seja, quem é que pode mexer no meu computador, nas coisas que eu tenho na nuvem, nas coisas que eu tenho no telemóvel, etc. Portanto, o controle de acesso tem duas facetas. Portanto, a primeira é a autenticação. Eu mostrar que sou eu. Okay? Vou aceder à nuvem, onde tenho guardados os meus ficheiros e quero mostrar, sou eu. Google, acredita em mim, sou eu. Ou Microsoft. Ou neste caso, que este exemplo é tirado da caixa de depósitos online. Okay? E a maneira básica de mostrar isso consiste em dar um identificador da pessoa e uma senha, uma password. Okay? Portanto, aqui temos na Google, portanto, eles estão a aceitar neste momento, como isto é variando, como identificador o endereço de e-mail ou o número de telemóvel, e se eu pusesse depois a seguir, ele ia-me perguntar qual era a senha. A Microsoft é mais ou menos a mesma coisa, o endereço de e-mail, o número de telefone ou o identificador do Skype. A Caixa de Depósitos pede um número de contrato e um código de acesso, que é basicamente a mesma coisa. O número de contrato é o identificador da pessoa, só que é um número, e o código de acesso é uma espécie de senha fraca, aliás, 4 dígitos é muito pouco hoje em dia. Né? Aliás, 4, não são 4, desculpa, são 6 ou 7 ou 8. Mas de qualquer maneira é relativamente fraca comparado com passwords normais, com caracteres arbitrários. Portanto, isto é um dos aspectos. Mostrar que sou quem sou. E depois o outro aspecto é a autorização. Agora que eu mostrei quem sou, o que é que eu posso fazer? Portanto, estão aqui dois exemplos de configuração da autorização. Aliás, dois exemplos relacionados com a autorização. Portanto, o primeiro é no Google Drive ou Google Docs. Se alguma vez fizeram isto, têm lá um fecheiro qualquer e querem partilhar com alguém. E podem pôr aqui a identificação das pessoas que vão poder aceder. Pessoas essas depois vão ter que se autenticar, vão ter que depois fazer isto. E podem dizer o que é que ela pode fazer. Isto é que é a autorização. Podem dizer que apenas pode ver o fecheiro, apenas pode pôr comentários no fecheiro, ou seja, são comentários que estão ao lado do fecheiro, mas não modificar propriamente o fecheiro. Ou então pode mesmo editar o fecheiro, pode mesmo fazer modificações no fecheiro. Portanto, isto é um aspecto de... estas coisas permitem criar vulnerabilidades. Se eu chego aos meus fecheiros que tenho no Google Drive, a um fecheiro qualquer crítico e ponho que qualquer pessoa pode editar, ou um conjunto de pessoas podem editar e não podiam, okay? Portanto, isso pode ser uma vulnerabilidade de segurança. Depois o outro exemplo é num telemóvel Android, okay? Portanto, há dois grandes sistemas operativos para telemóvel hoje em dia. Portanto, o maior de todos, o que tem quase o monopólio total, é o Android, embora talvez em Portugal não seja exatamente assim. E depois há outro que é o iOS, que é o da Apple, que tem uma fatia muito, muito mais pequena do mercado, e depois há outros que têm uma fatia irrisória do mercado. Portanto, isto é um Android, ok? E
E quando uma pessoa põe a correr uma aplicação, muitas vezes eles precisam de permissão, portanto precisamos de dar autorização para fazer certas coisas. Por exemplo, para aceder ao nosso calendário, à nossa agenda, ou aos nossos contatos, ou gravar o som, ou enviar SMS e assim por diante. Isso é um aspecto de autorização. Numa aplicação qualquer, nós estamos a dizer podes fazer isto e não podes fazer aquilo. Portanto, isto é uma das fontes de vulnerabilidades. Okay? Controle de acesso e controle de acesso mal configurado por parte do utilizador. Depois, outra fonte de vulnerabilidades é quando há comunicação ou se colocam dados na nuvem. Portanto, isto é um modelo um bocadinho ridículo, okay? Mas mostra aqui a internet no centro. Dois utilizadores legítimos, podemos ser nós que aqui estamos neste webinar, e um fornecedor de serviço, pode ser aqui o Zoom ou outro, e aqui o atacante. E aqui a pergunta que se faz é, e depois estamos a usar, por exemplo, isto é por exemplo, o utilizador está a usar a nuvem, por exemplo, para guardar ficheiros, ou então os utilizadores estão a comunicar, por exemplo, através daqui do Zoom. Portanto, uma pergunta que nos podemos fazer é o que é que ele pode atacar. Não é? E ele basicamente pode atacar tudo. Okay? Portanto, pode atacar estas comunicações na internet, que às vezes é a grande preocupação das pessoas, mas na verdade, na prática, o que é menos utilizado, porque andar a interceptar comunicações na internet é factível para a NSA e se calhar para a Coreia do Norte, não é assim tão factível para outras entidades, para a China, okay? Mas para o comum dos mortais não é assim uma coisa tão fácil. Pode atacar, em geral é bem mais acessível atacar os terminais, atacar os nossos computadores, ou as nossas cabeças, fazendo-nos fazer coisas que não devíamos. E depois, eventualmente, pode atacar o fornecedor de nuvem, ou o fornecedor de serviço. Pode atacar a Zoom. É menos provável, mas pode acontecer. Portanto, os nossos dados são expostos. Okay? São expostos na internet, estão medianamente expostos no nosso computador, se alguém conseguir entrar, estão expostos quando estão na nuvem. Isso é uma vulnerabilidade. Depois vamos ver como é que se resolve. Depois há vulnerabilidades nos sistemas. As vulnerabilidades são erros. Não é? São erros de três tipos. Pode ser quando o sistema é concebido. Há o Zoom, quando o conceberam, deixaram problemas no Zoom. E vamos ver alguns exemplos são deste tipo. Ou de implementação, quando o Zoom foi mesmo criado, okay, aquele é software, houve erros. Ou então quando é configurado. Alguém cria uma chamada de videoconferência e põe no Facebook, vamos fazer uma reunião família. E põe, mas aquilo vai para milhares de pessoas e depois há uns tantos que resolvem fazer Zoom bombing à reunião. Isso é a configuração. Né? Foi um erro, não tem propriamente a ver com o Zoom, aliás, foi um erro de configuração daquela chamada de videoconferência em concreto. Estes erros podem surgir em muitas coisas, okay? Pode ser em software, em algoritmos, em protocolos, etc. E são efetivamente uma vulnerabilidade se permitirem a quebra de um atributo de segurança. Se permitem quebrar a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade. Ou uma das outras duas. Não é? Portanto, esta coisa que eu tenho aqui em baixo é um diagrama temporal. Okay? Portanto, basicamente é o tempo a passar da esquerda para a direita. E eu vou mostrar aqui alguns eventos relevantes. O primeiro evento é a vulnerabilidade que foi criada. Okay? Como? Foi no projeto do sistema, na implementação do sistema. Depois, algum tempo depois, podem ser dias, meses, anos. Conheço um caso relativamente recente, há, não sei, 2, 3, 4 anos. Uma vulnerabilidade foi descoberta 20 anos depois. Né? 20 anos depois. E era software público, muita gente conhecia. Aliás, estava aí disponível, qualquer um podia encontrar. Depois, quando a vulnerabilidade é descoberta, muitas vezes começam a existir ataques contra aquela vulnerabilidade. Ou seja, ataques que ativam de alguma maneira aquela vulnerabilidade e depois quebram um atributo de segurança. Por exemplo, a integridade, modificam o sistema. Depois, passado um tempo, esta descoberta pode ser relativamente privada. Okay? Pode ser a National Security Agency dos Estados Unidos. Okay? Portanto, sabe-se que eles têm vulnerabilidades deste estilo. Pessoas é que sabem, não revelam. Okay? Portanto, eles podem revelar e eles podem fazer ataques, podem explorar essas vulnerabilidades de alguma maneira, mas só muito tempo mais tarde é que elas são tornadas públicas. Okay? Há muitos outros, okay? Empresas da área de segurança, etc. E depois é tornada pública. E depois, quando é tornada pública, de repente o mundo começa a saber, olha, existe esta vulnerabilidade. Então os ataques aumentam imenso. E depois a vítima, por exemplo, a Microsoft, que
todos os meses emite correções a vulnerabilidades, na segunda terça-feira de cada mês, portanto eles emitem uma atualização aos computadores, portanto, já devem ter reparado, não é? Os que utilizarem Windows e coisas assim, e Office e coisas assim, e corrige. E quando sai uma correção, aumenta os ataques. E porquê? Porque a correção, ao corrigir aquele problema, também deixa óbvio qual é o problema. Também diz aos atacantes, o problema está exatamente aqui. Portanto, é uma espécie de instruções sobre como atacar. Portanto, se a pessoa não faz nada, a probabilidade do seu sistema ser atacado aumenta, até que finalmente ele põe a atualização. Portanto, aqui há 2 anos, 3 anos, em 2017, foi em abril, ou maio de 2017, houve um mega ataque chamado WannaCry, que apareceu nas notícias, e esse ataque era contra uma vulnerabilidade que já tinha sido corrigida pela Microsoft 2 meses antes. As pessoas foram atacadas, tiveram 2 meses sem fazer as atualizações da Microsoft. Pronto, este gap, aqui existe um tipo de vulnerabilidades chamadas vulnerabilidades dia zero ou zero day, que eram aquela que apareceu lá num slide atrás. Ou seja, são vulnerabilidades que são conhecidas numa comunidade pequena, por exemplo, numa Free Letter Agency, ou numa empresa da área de segurança, ou por um grupo de hackers, e que a mantêm secreta de propósito para poderem usá-la à vontade. São vulnerabilidades dia zero. São muito más, como o resto do mundo não sabe, essa comunidade limitada, durante esse período de tempo, pode atacá-la. E depois, geralmente, quando são tornadas públicas, os ataques ainda aumentam mais e muito pior. Isso é só para ser alguma vez vulnerabilidade dia zero, ficam a saber o que é. Há quem saiba, mas em geral o mundo inteiro não sabe que existe. Pronto, o último aspecto. Muitas vulnerabilidades estão na cabeça do utilizador. Não é? O utilizador faz coisas que não devia. E os utilizadores fazem coisas que não deviam, não é porque sejam tolos, mas é porque são humanos. Okay? Isso é uma coisa que acontece. Portanto, aqui no âmbito do corona, alguns destes ataques chamam-se phishing. Okay? Portanto, são, aliás, uma categoria destes ataques em que pede ao utilizador para fazer alguma coisa insegura, como, por exemplo, dar os seus dados de acesso a uma conta na nuvem, a uma conta bancária. Okay? Este é um exemplo, estes dois são exemplos de phishing relacionados aqui com o coronavírus. Portanto, o primeiro a dizer, abra este ficheiro que tem informações sobre segurança para o coronavírus, vai salvar a vida e o resto da humanidade, uma coisa assim do estilo. Portanto, a pessoa quando abre o anexo, fica infectada. Okay? Abrir anexo de e-mail, péssima ideia. Este aqui é aparentemente um aviso de segurança em relação ao WebEx, que é um dos sistemas de videoconferência mais usados. Na verdade, o Zoom veio da Cisco, ok? Não é da Cisco, mas é de pessoas que saíram da Cisco. Portanto, é dizer, o seu está a usar o WebEx e tem um problema, portanto, instala aqui qualquer coisa. Portanto, isto são maneiras dos atacantes enganarem o utilizador e forçarem a fazer qualquer coisa aqui insegura. Portanto, isto não é uma vulnerabilidade técnica, provavelmente, não foi o computador que foi diretamente atacado. Eles convenceram o utilizador a fazer qualquer coisa que não devia. Portanto, e este, de facto, é o elo mais fraco e o elo mais difícil de lidar da segurança. Os utilizadores vão sempre fazer coisas inseguras, porque são pessoas humanas, porque não são especialistas, que às vezes são enganadas, etc. Já agora também andam uns SMS sobre o coronavírus, também dizer, clica aqui, não sei o quê. Okay? Portanto, aqui o problema é quando a pessoa abre o anexo, ou então quando clica aqui no Join. Okay, portanto, mas deixando da insegurança e passando agora para a segurança e começando aqui pelo caso da teleconferência, que é se calhar o caso mais interessante e mais específico aqui destes nossos tempos de isolamento devido ao Covid. Portanto, proteção das comunicações. Estamos aqui a comunicar com o Zoom. Portanto, que proteção é que temos aqui nas nossas comunicações? Temos aqui que eu sou o azul, não é? Portanto, cada um de vós é aqui um dos verdes, não é? Estamos aqui a enviar vídeo e áudio de um lado para o outro, bom, neste momento só numa direção, depois mais tarde de um lado para o outro. O que é que podemos fazer para... E o atacante pode vir aqui na internet, pode atacar isto, o que é que podemos fazer em relação a isso? Portanto, na verdade, não somos nós que fazemos, não é a própria Zoom que faz. Portanto, ela garante a confidencialidade da comunicação, ela e os outros todos, cifrando. Okay? Isto é uma solução conhecida há cerca de 3.000 anos. Consiste quando não queremos que alguém leia uma mensagem, ciframos. É conhecido, já o Júlio César cifrava os dados, etc.
Já agora algumas pessoas usam o termo encriptar, mas o encriptar é uma não tradução do termo, é um anglicismo, vem do encrypt em inglês. Mas em português sempre se diz cifrar, ok? Há centenas de anos pelo menos. E ainda por cima encriptar tem outro significado completamente diferente em português, que é o ato de sepultar um corpo numa cripta, que é uma coisa que não se faz muito hoje em dia, né? Mas pode acontecer. Mas portanto é um anglicismo desnecessário, que eu não gosto. Em geral, os algoritmos usados para cifrar hoje em dia são standards e bem conhecidos, e é assim que deve ser. O que é secreto é uma chave, que é um número, que é conhecido apenas por este e por este. Portanto, aquilo que é enviado aqui está, digamos assim, codificado, escondido, e sem conhecer a chave não é possível ler o que aqui está. Portanto, a integridade garante-se de forma semelhante, mas em vez de cifrar, leva um código MAC, que também é a função da chave K e permite detectar se a comunicação foi comprometida. A disponibilidade depende, é mais complicado. O que é que pode acontecer de mal? Portanto, uma coisa que pode acontecer de mal é o protocolo ou o algoritmo de cifra ou os MACs serem vulneráveis. Okay? Mas em geral não acontece. Uma coisa não tão má e que acontece é a falta daquilo que se chama cifra ponta a ponta. Okay? Não sei se viram, uma das críticas que se fez nos últimos tempos ao Zoom foi a falta de cifra ponta a ponta ou de end-to-end encryption. Ou seja, aquela chave K que é protegida para que é usada para proteger a comunicação é conhecida não apenas pelas pessoas que estão a comunicar, mas também pelo fornecedor de serviço. O que significa que temos que confiar no fornecedor de serviço e temos que confiar que o fornecedor de serviço não fornece aquela chave a terceiros, como por exemplo à NSA ou à China, ou alguma coisa assim. Okay? É uma vulnerabilidade grave? Bem, depende. Tudo depende do risco. Não é? Portanto, para proteger este webinar, a comunicação está cifrada com a chave K. Será que o fornecedor de serviço há o risco de ele fornecer a chave a alguém e de alguém poder escutar o webinar? O risco é elevado, não é? O impacto é ínfimo. Não é? Se alguém mais que não se inscreveu a assistir ao webinar, não é grave. Preferíamos todos se inscrevessem, mas não seria grave. Para discutir os segredos da empresa, depende da empresa. Para discutir os segredos do governo, provavelmente já não. Portanto, o que é preciso fazer é escrever um serviço e é preciso fornecer um serviço que seja de confiança e que forneça o grau de segurança adequado. Okay? Já vamos discutir o caso do Zoom em concreto. Depois temos o problema dos terminais. Okay? Os terminais é um problema muito grande, okay? Porque estes são os nossos computadores. Apesar de tudo, quebrar a criptografia é complicado. Okay? Pode ser mais fácil quebrar os computadores. Portanto, isto é mau. Aliás, o que pode ser mau é uma vulnerabilidade do software do serviço permitir a um atacante infectar o terminal ou roubar dados críticos, por exemplo, a chave K. Se alguém pudesse entrar no Zoom e roubasse algum tipo de informação crítica. Portanto, isto depende do risco, de certo modo sim, mas o facto do próprio computador ser comprometido vai muito para além do facto da teleconferência. Né? Portanto, permite comprometer todos os fecheiros que temos cá, que alguém leia, que modifique, etc. Portanto, em geral não depende tanto do software da teleconferência, mas é mais crítico que isso. Portanto, o que fazer? Em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, instalar as atualizações mal sujas. Né? Por isso é que eu mostrei aquela figurinha com o eixo temporal, deu muito trabalho a fazer, porque eu vou mostrar muito bem que quando saem as atualizações é preciso imediatamente instalá-las. Imediatamente pode ser um dia, okay? Mas mais do que um dia é arriscado. Portanto, depois de instalar o cliente de teleconferência, portanto, por exemplo, o software do Zoom que estamos a correr, uma fonte fiável e não um qualquer que vem daí. Dá algumas ideias sobre proteção de teleconferência baseadas em recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, restringir o acesso, exigir a apresentação de senha aos participantes, criar a senha de acesso único para cada evento, ver quem está na sessão, bloquear novas entradas. Okay? Na verdade, falta aqui uma... a mais básica de todas, que não sei porque não incluí aqui, é não divulgar o link de acesso à teleconferência em redes sociais. Assim. Se é para estarem 10 pessoas, envia-se para essas 10 pessoas e já está. Por uma maneira qualquer privada. E depois, protegê-la destas maneiras. Se for este aqui é mais crítico, não é? Mas se houver uma reunião muito crítica, que é entre aquelas 5 pessoas,
Então vê se são mesmo aquelas 5 pessoas, confirmar se são mesmo aquelas 5 pessoas, bloqueia sem entrar de outras pessoas. Depois pode-se ativar a cifra ponto a ponto, se for possível, muitas vezes não é. Depois notar também, por exemplo, esta sessão está a ser gravada, né? Portanto, esta gravação vai ficar disponível. Se houver problemas de confidencialidade, não convém gravar a sessão, né? Ou não convém gravar a sessão e mandar para algum sítio na nuvem, pelo menos guardar nos computadores que estão mais protegidos. Depois há aqui uma subtileza sobre marcas de água. Portanto, eu compilei aqui um slide, que é uma coisa que muitas pessoas perguntam, mas devo usar o Zoom ou não? É um grande perigo usar o Zoom. Portanto, compilei aqui todas as críticas que têm sido feitas ao Zoom nos últimos tempos. Portanto, um deles é a criptografia fraca. Okay? Portanto, de facto, isto é um bug no mental, ok? Portanto, utilizam um algoritmo criptográfico bom, mas com chaves pequenas e com um modo que é fraco. Isto é difícil de atacar, ok? Exige interceptar a comunicação, não é fácil de fazer, mas provavelmente também vai ser resolvido em breve. A ausência de cifra ponto a ponto. Isto aparentemente é igual em todos eles, ok? Exceções para algumas apps de telemóvel, como o Signal, o WhatsApp e coisas assim. Vulnerabilidades do software. Apareceram algumas que já estão corrigidas, outras estão em correção. Isto é muito mau, mas já estão a ser corrigidas. Zoom bombing. Restringir o acesso e a partilha do ecrã, ok? Não deixar qualquer pessoa, não divulgar o link de acesso, não deixar qualquer um partilhar o ecrã, configurar bem a reunião. Domínios Zoom maliciosos, portanto, alguém dizer use este link para aceder à reunião. Portanto, é preciso tomar cuidado com essas coisas. Portanto, houve um problema de fornecimento de dados pessoais ao Facebook. Okay. Penso que isto foi um bug, okay, numa integração disto com o iOS. Mas acho que já está a funcionar, foi removido e está resolvido. Portanto, o Zoom tinha uma feature de Attendee Attention Tracker, que era quando a pessoa estava numa reunião, quando as outras pessoas se desviavam, começavam a trabalhar noutras janelas ou se iam embora, ou estavam sossegadas durante muito tempo, ele punha um relógiozinho ao lado da fotografia da pessoa. Isso foi considerado um problema de privacidade e foi removido. Portanto, houve um problema também recente, uma notícia que apareceram 500 mil contas de Zoom à venda. Portanto, isso não foi culpa do Zoom, okay? Foi culpa de pessoas que usam a mesma password no Zoom e noutra coisa qualquer, noutro site qualquer. Há muitos sites por aí que são atacados e roubadas as passwords. E depois o que os atacantes fizeram foi pegar em milhões ou bilhões de pares, nome do utilizador, senha, roubados de outros sites e foram testar um por um no Zoom, okay, e descobriram 500 mil. Portanto, não se deve usar a mesma senha em sites diferentes. E depois, há quem diga que tem ligações à China. Okay? Portanto, o que é preciso fazer? Análise de risco. Okay? Portanto, será que estas coisas são muito graves para a minha empresa? Bom, para este webinar, tenho a certeza que não, okay? Exceto talvez aqui as questões do Zoom bombing, okay? Restringir o acesso, mas penso que todos nós recebemos o link por e-mail. Okay? Está mais ou menos resolvido. Pronto, cibersegurança em geral, portanto, aqui deixando o aspecto da teleconferência apenas. Portanto, a primeira coisa a notar é este tempo do Covid-19, portanto, tem feito surgir muito do melhor que há na humanidade, mas também muito do pior. De facto, houve um imenso de atividade criminosa na internet, um aumento gigantesco, okay? Incompreensível, até que mostra alguma falta de ética profissional da parte dos piratas informáticos. Mas, de facto, uma coisa absolutamente inacreditável. É claro que eles tentam atacar muita coisa, né? Mas atacar numa situação destas com particular força é um bocado absurdo. Mas, portanto, é preciso desconfiar de tudo o que diz Covid-19. Algumas medidas de proteção dos computadores. Portanto, em primeiro lugar, se a empresa deu recomendações sobre cibersegurança no trabalho em casa, segui-lo. Então. Depois, mais uma vez, instalar as atualizações do Windows, das apps do telemóvel, etc. Quando elas saem, as vulnerabilidades ficam conhecidas, vão ser atacadas. É uma questão de tempo. Usar um antivírus. Já pode ser um antivírus gratuito, há muitos bons por aí. Usar senhas fortes e diferentes para sites diferentes. Então, sempre. Nunca usar as mesmas, porque senão acontece aquilo que aconteceu com o Zoom, mas podia ser com outro qualquer. Não instalar software de fontes pouco fiáveis, não aceder a sites pouco fiáveis, não abrir ligações e anexos de e-mail pouco fiáveis. E pouco fiável é tudo aquilo que diz Covid-19, okay, nos dias de hoje. Okay? Se diz, instala este software, Covid-19, acede a este site, Covid-19, anexo de e-mail, Covid-19, não, a não ser que haja muita certeza que aquilo é de confiança. Outras medidas. Confidencialidade, portanto, isto é já um nível superior, já vai para além da higiene.
Portanto, considerar se deve colocar e processar dados confidenciais na nuvem ou não. Documentos críticos da minha empresa, vou colocar em ficheiros que estão na nuvem, PowerPoints, Excel, etc. Não fornecer informação privada. Por exemplo, com os sites Covid-19, há muito... mas onde é que você mora, o número de filhos, a morada, ou não sei o quê, tem carro caro ou barato, etc. Preciso tomar cuidado com essas coisas. Número de telemóvel. Integridade, portanto, confirmar pedidos críticos oralmente por telefone. Se há alguma mensagem que vem de alguém da empresa e aquilo parece esquisito, é melhor pegar no telefone e confirmar. Assinar os documentos digitalmente, até não confiar apenas com assinaturas feitas à mão, se for crítico. Portanto, disponibilidade, também outra medida de segurança extremamente importante, ao lado das atualizações, é cópias de segurança, também conhecidos por backups. Mantê-los sempre atualizados e offline. Okay? Portanto, uma grande ameaça hoje em dia é o chamado ransomware, que aliás não foi o que afetou a EDP, apesar de as notícias usarem esse termo, está errado. Mas é malware que entra no computador e cifra tudo o que está e depois pede um resgate. Se os backups estiverem junto com o computador, podem ser também cifrados e, portanto, perde-se o acesso. Portanto, conclusão, já um bocadinho em cima da hora, desculpem. Portanto, trabalho remoto traz desafios de cibersegurança, portanto, e este tempo de Covid-19 também, e infelizmente, além de tantos outros, também trazem desafios de cibersegurança. A cibersegurança tem estas três facetas e atributos, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Para pensar sobre cibersegurança é preciso pensar sempre nestes aspectos. Né? Ler dados, escrever dados, aceder àquilo que precisamos. De informação de sistemas e privacidade. É preciso fazer análise de risco, né? É preciso considerar caso a caso. Instalar as atualizações e fazer backups são as coisas mais importantes. Pronto, e como eu já disse, são recomendações para utilizadores, não para organizações, isso é uma conversa diferente. Pronto, só um bocadinho de propaganda, aliás, não propaganda, mas se quiserem contactar, tem aqui o meu LinkedIn. De propaganda temos um curso sobre segurança de dados para profissionais não tecnológicos, tendo em vista o Regulamento Geral de Proteção de Dados e Privacidade, mais para o fim do ano, em princípio, se tudo correr bem. Não sei, perguntas? Se houver algumas questões, podem colocá-las no chat. Como somos bastantes participantes, se calhar facilita para todos vós, devido a ruídos de fundo. Outras questões? O professor partilhou o link do LinkedIn. Esteja à vontade. Professor, parece que não há nada no chat. Pois, esta audiência está muito sossegada. A semana passada houve mais perguntas. É sim. Uma. É verdade. Isto é uma boa pergunta. Sabendo que todas as aplicações têm vulnerabilidades, o que aconselho? As aplicações têm mesmo todas as vulnerabilidades. Portanto, o update da Microsoft da semana passada, foi a segunda terça-feira do mês de abril de 2020, tinha mais de 100 vulnerabilidades, corrigia mais de 100 vulnerabilidades. Okay? Portanto, e a Microsoft é uma empresa boa em segurança, não é uma empresa má. Bom, também não é uma empresa genial, mas enfim. Mas o que há a fazer é instalar os updates. E não utilizar aplicações desnecessárias. Mas a pessoa não deve encher o computador de aplicações que não usa, porque são mais alvos para ataques. São duas medidas assim simples. Sim, podem usar. Claro, com alguma segurança. Obrigada, professora. Eu vou enviar o e-mail a todos os participantes de seguida a pedir o vosso feedback sobre a apresentação e depois também partilho com o senhor professor. Tá bem, mas tenho a certeza que ficámos todos muito agradados com a excelente apresentação. Muito obrigado também pelo convite. João, quer dizer mais alguma coisa?
Obrigado, Helena, obrigado aos participantes, ao seu professor, como é evidente. Penso que, enfim, a exposição que o seu professor realizou, a imagem também da que ocorreu a semana passada foi muito objetiva, muito assertiva. Ficamos todos com a ideia de que nenhuma aplicação neste momento é segura e que é preciso fazer a aferição de risco entre aquilo que precisamos de ter acessível para poder trabalhar e, enfim, aquilo que esse mesmo risco pode representar para cada um de nós. Estando todos muito mais alerta, penso que esse é o ganho mais direto e assinalável que podemos levar do webinar e por esse esforço agradecer ao seu professor, como é evidente, agradecer aos participantes e não deixem de consultar já agora também o conjunto de sessões que temos programadas online noutras temáticas e noutras que possam estar relacionadas com esta que venham a verificar-se. Em nome da Câmara de Comércio Lusó Inglesa e da Câmara de Comércio Lusó Alemã, gostaria imenso de desejar a todos a continuação de uma excelente semana e fazer votos que nos possamos ver em breve nestes fóruns ou noutros mais presenciais. Até breve, fiquem em segurança.